Hoje eu vou te ensinar a fazer uma pregação. No final desse vídeo você vai saber exatamente como você pode construir sua pregação e está pronto para falar. Quer saber mais? Deixa o like e segue o vídeo. Hoje eu vou te mostrar uma maneira de fazer uma pregação. Claro que isso aqui não é um padrão, é uma maneira que eu faço uma pregação, né? Lembra? Então é uma pregação como o Fernando faz. Há várias maneiras de fazer, há várias maneiras de criar, mas eu prefiro fazer dessa maneira como eu vou mostrar para vocês. Então, vamos aqui para minha tela, para vocês já estarem vendo na prática. Então aí vocês estão vendo a pregação. E aí aqui é o primeiro ponto. Deixa eu revelar isso aqui. Eu gosto de fazer pregações contextualizadas. O que seriam pregações contextualizadas? Às vezes eu tenho um tema específico, mas dentro desse tema específico eu gosto de abordar um livro específico. Então eu não gosto de ficar pegando, indo para Marcos, depois para Lucas, depois para Mateus, não. Eu gosto de ficar exatamente em um livro. Até porque cada livro ele tem o seu contexto. Não estou falando que é errado fazer isso, de maneira alguma. Né? Eu estou falando que cada um tem seu jeito, tá bom? Mas eu acho que eu gosto de fazer dessa maneira. É o que eu estou tentando explicar. Então, para essa aula aqui, a gente vai falar sobre fé. Né? Então, a gente vai falar sobre fé. Eu já construí, tá aqui a pregação, mas eu vou mostrar passo a passo como eu construí essa pregação. Então, o primeiro ponto, definir o tema fé. Quando eu olho para fé, eu gosto sempre, como eu já falei, eu gosto sempre de buscar a origem da palavra. Eu já tinha até definido meu tema aqui da pregação. Ó. A pregação vem por ouvir, esse é o tema da pregação. E aí eu sempre gosto de ir atrás da origem da palavra, no caso, a origem da palavra fé. E aí vamos lá. E aí eu comecei a introdução da seguinte forma. O autor de Hebreus, né, que nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, então não tem como eu falar, é Paulo, não temos um fato. Descreve a fé como certeza, então eu peguei esses fatos aqui, ó, certeza, coisa que esperam, e convicção. Então, olha só que importante. O autor de Hebreus está afirmando que a fé é certeza e convicção de fatos que não se veem. Então, esse foi o primeiro ponto que eu baseei minha pregação. Como assim Paulo está falando que fé é convicção nos fatos, em algo que não é qualquer coisa, em fatos que não se vê, né? E aí, eu já fui aqui, você já viu aqui, ó, eu fui para a origem da palavra. Normalmente, a nossa origem da palavra, a gente pega do latim, mas eu quis ir mais profundo, porque a fé é uma palavra que já existia lá no hebraico, viu? Lá do hebraico que fala que Abraão teve fé, né? Então, quando a gente observa a origem aqui da palavra fé em hebraico, ela vem emuná, né? Então, a palavra hebraica que significa que é crença, firmeza, constância, fidelidade e lealdade. O objetivo dessa pregação que eu preparei é o quê? É desmistificar que fé e crer é a mesma coisa. O crer, eu posso acreditar em qualquer coisa. Mas a fé, ela vai além do crer. Além da crença, é uma firmeza, uma constância, uma fidelidade, uma lealdade. Quer dizer o quê? É algo que se mexe, que se move. Não é algo estático, né? Como crer, eu acredito, mas isso não modifica a minha vida. E aí, quando a gente continua aqui, deixa eu liberar essa outra parte. E aqui é uma referência já de um texto de um site, né? Que diz assim, ó. A emuná tem na verdade, isso aqui foi o que eu escrevi, na verdade. Emuná tem um sentido de se agarrar fortemente a uma coisa, de grego pistia, que indica a noção de acreditar. Então eu trouxe de outra etimologia, né? Quando eu falo de trazer a origem da palavra, eu estou falando da etimologia. Etimologia é o estudo da origem da palavra. Então não é só trazer o que ela significa, mas como que ela foi criada. Então eu gosto sempre de pesquisar essas coisas. Então eu trouxe do grego, aí depois vocês vão aqui, ó, do latim, né? Então eu gosto de trazer também as outras origens. Então, na fé indica noção de acreditar, né? E do latim fidelis, que significa a fidelidade. E aí eu quis analisar também também a origem da palavra que muitas vezes é confundida com fé. Ela vem do latim fidelis, que significa acreditar em algo. A própria palavra é um substantivo abstrato. Então já trouxe o quê? Uma ideia do que a fé, o crer, não é algo palpável. É algo que a gente só fala. Não é algo que ele é mostrado, assim, vamos dizer assim. Mas a fé não, a fé é algo visível. É uma busca, fala aqui que é uma firmeza, uma constância, uma fidelidade, é algo visível. Não é algo abstrato, é algo que tem uma ação, que tem
acontece algo ali, né? Certo. E aí quando a gente continua, então eu quis principalmente fazer essa separação aqui entre crer e fé, né? Outro exemplo que eu gosto de usar de crer e fé pensa na academia. Você acredita que fazer exercício vai te fazer bem. Mas como que você tem certeza disso? Quando você vai lá e faz exercício. Então é diferente. Crer e ter fé. Certeza é diferente de acreditar. Somente acreditar. E aí a gente vai... Aí agora sim, que eu tinha falado, eu trouxe um dado de um site. Isso aqui é um site judaico, né, que eu pesquisei o sentido da palavra emuná. Emuná, porém, é uma convicção inata, uma percepção da verdade que transcende e não foge à razão. Então quer dizer o quê? Que ela é uma coisa racional, não é uma coisa que foge à razão. Bem ao contrário da sabedoria e compreensão, o conhecimento podem ampliar a verdadeira. Então quer dizer o quê? A busca da sabedoria, da compreensão, do conhecimento, elas podem ampliar. Então meu motivo aqui, nessa pregação, já partiu para outro ponto. Quer dizer o quê? Como que eu amplio a minha fé? Como eu amplio a emuná? Aí eu já comecei a ir nesse ponto pela minha pregação. Eu quero explicar como que a gente pode aumentar a nossa emuná, como a gente pode ter mais emuná, né? Mais fé. Então eu falo, ó, mesmo assim, a emuná não é baseada na razão. Então a emuná, ela tem a razão, mas ela também não é baseada na razão. Porque fala aqui, ó, a razão nunca pode atingir a certeza da emuná, pois razoavelmente fala um raciocínio maior poderia sempre vir junto e provar as suas razões estão erradas. Desta maneira, a emuná é semelhante a ver em primeira mão. A razão pode ajudar você a entender melhor o que vê, mas eu terei dificuldade para convencê-lo que você nunca viu aquilo. Então quer dizer o quê? A emuná, ela é só diante de tudo aquilo que eu vi de Deus, diante de todos os fatos que eu tenho de Deus. Quando eu chego em algo que talvez seja mais difícil de eu aceitar, eu já tenho tanta confiança no Senhor, tanta certeza em Deus, que aquilo não é difícil. Por quê? Porque aí eu já percorri um caminho com Deus. E Ele me mostrar algo não vai ser tão pesado assim. Então, a emuná perdura mesmo quando a razão não pode alcançar. Mas você viu que é uma certeza de fato? Quer dizer o quê? Que eu preciso buscar a Deus e aí eu tenho fé. Porque quando eu chegar no limite onde eu não entendo, eu não consigo explicar mais o poder de Deus, eu tenho fé, eu tenho emuná, né? Então, aí foi a partir daí que eu queria trazer para os... Eu fiz essa pregação com os irmãos, né? Eu queria trazer esse sentido. E aí eu trouxe mais alguns elementos. Portanto, a fé precisa de busca, conhecer a verdade, pois como mesmo Paulo afirma, a fé vem por ouvir. Isso quer dizer que a fé é alcançada através da mensagem. Então, como o mesmo texto diz, a fé é além da razão. Quer dizer o quê? Quando eu busco ao Senhor, quando eu medito na sua palavra, eu chego a um limite onde eu não consigo explicar mais através de formas racionais do que eu estou vendo, como o texto fala. Mas quando eu entendi, já quando eu creio em Deus, não é difícil para mim aceitar, porque eu já convivi muito com o Senhor para entender o que Ele deseja de mim. E aí, ok. Então, entendemos alguns elementos. E aí eu parti, vocês já viram ali, né, que ó, eu usei o texto de Hebreus. E aí eu falei, então vamos decorrer sobre Hebreus. Então eu comecei o livro de Hebreus. Deixa eu aqui. Então eu comecei lá no capítulo 5. E eu li do versículo 5 ao 6, comentando isso, né? Deixa eu arrumar isso aqui que não ficou legal. Ó, Hebreus 5. Ele vai exortar esses irmãos no progresso da fé. Eu não vou ler esses textos, porque o objetivo aqui é mais mostrar como fazer isso, né? É interessante que se você quiser ler depois, eu oriento que leia, né? Para ver se de fato é isso. Ó. Aqui em Hebreus, o que está acontecendo? Os judeus eles estavam querendo voltar ao judaísmo porque eles estavam sendo perseguidos, né? Eles estavam sendo perseguidos e no judaísmo não. Então eles queriam voltar para o judaísmo porque eu sou judeu, eu não sou perseguido, mas sou cristão, eu sou perseguido. Prefiro ser judeu. E aí Paulo fala que esses irmãos precisavam amadurecer. Eles eram preguiçosos para aprender, etc. E tal. Então ele está exortando ao progresso da fé. Quer dizer o quê? A busca ao amadurecimento da palavra. Então, eu pego alguns elementos e aplico dentro daquilo que eu estou trazendo na fé. Então, olha só. Se nós temos fé, nós buscamos a Deus. Nós amadurecemos. Não somos mais crianças. Não vivemos com preguiça. A fé é a busca pela palavra. É a busca pelo progresso da palavra de Deus. E aí, quando a gente continua aqui... Deixa eu tirar aqui isso. Quando a gente continua, ó, Hebreus 6, ele vai falar aqui, ó, Deus não muda a sua promessa. Quer dizer o quê?
Se de fato os judeus ali, os hebreus, conhecessem a Deus, eles iam entender que Deus não muda a sua promessa. E como que eu sei disso? Eu olho lá as escrituras, eu olho o passado, eu vejo que Deus não muda a sua promessa, ele não muda o que ele prometeu. Nossa esperança é muito poderosa, então eu só vou ter esperança, eu só vou ter esperança, só vou ter confiança quando eu entendo e conheço quem é Deus, que vem através da fé. Jesus é o primeiro da colheita dos ressuscitados. Então, quer dizer o quê? A prova, a evidência que deixaram. Então, a fé vem através dessa busca constante. E a gente continua. Aí eu trouxe essas partes, eu até coloquei aqui, ó. Cadê? Deixa eu deixar em... Não é para deixar isso em branco, aí também tem problema. Vamos lá. Aí eu trouxe aqui, ó, a natureza da fé, que é aquele mesmo texto que a gente usou, que eu usei lá em cima para falar, né? A certeza das coisas que se esperam, a convicção de fato que não se vê. Então, são elementos que também tem a ver, que eu retomei, né? Então, vocês viram que eu retomei um texto que eu coloquei lá no começo. E vocês podem fazer isso. Vocês podem pegar um texto do meio da sua pregação, né? Às vezes tem igrejas que fazem isso, né? Tem alguém que lê o texto base, né? Você pode pegar o texto do meio da sua pregação e retomar ele depois. E aí eu trouxe esse do 11, né? E aí eu coloquei um acréscimo que é o versículo 6, né? Que ele vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como eu agradar a Deus sem fé. Então, vai falar sobre certeza que espera, convicção de fatos que não se vê. A fé sempre foi um ponto crucial para estarmos aprovados por Deus. Então, eu tô criando uma linha de raciocínio para que as pessoas compreendam que a fé é muito importante. E aí ele traz aqui os exemplos de fé, né? Eu até coloquei aqui, ó. É bom você colocar às vezes isso aqui, ó. Coloquei não ler, porque é um texto muito longo e numa pregação, às vezes não... Já estou fazendo muitas leituras, então eu vou ler mais um pouco. Melhor não, né? Esse texto aqui é imenso, é muito grande. É uma lista de pessoas que tiveram fé, né? Então, são exemplos de fé. Aí também aqui a mesma coisa, ó. Eu coloquei também não ler, né? Para ficar marcado a hora que eu estou lendo. Uma coisa que vocês estão percebendo, olha, eu não escrevo texto, ó, eu coloco tópicos. Por quê? Para não ficar um negócio robotizado, né? É importante que, se ficar muito robotizado, às vezes também é ruim. Eu acho que é ruim porque tira, talvez, tira um pouco ali do que você está fazendo, do modo como você está fazendo. Não consigo explicar exatamente, mas eu acho que eu prefiro separar em tópico do que aquilo que está escrito, do que realmente deixar tudo escrito e aí eu começar lendo a pregação. Né? Não que seja errado. Claro que não seja errado, mas eu acho que é um conselho, né? Que eu estou para explicar como eu faço e é o conselho que eu dou. E aí, então aqui, outro texto de não ler, que está falando dos patriarcas, né? Então, mas aí está falando sobre fé. Recomendei os irmãos lerem depois, etc. E aí outro texto aqui, ó, não ler. Por quê? Porque está falando sobre o povo, está falando sobre, então, não há necessidade de eu ler ali. Não é o objetivo eu ficar falando deles agora. É só... Eu explico no geral, né? Às vezes vocês podem fazer isso também, né? Vocês não precisam explicar, vocês precisam ler o texto para explicar. Vocês explicam o texto e recomendo que os irmãos leiam depois, né? Então, eu expliquei o que tinha no texto, eu li esses tópicos que eu escrevi, eu só não li os textos porque eles são um pouco extensos. E aí, fui para Hebreus 12, que ele vai falar sobre o autor e consumador da fé, que é Jesus. Então, a fé, ela traz outros... A fé é muito mais complexa do que apenas acreditar. A fé impõe uma ação, né? Então, tirar o peso do pecado, não deixar que a gente domine mais, fazer isso olhando para Cristo. Então, a fé pede para que nós olhemos para Cristo, para que nós olhemos para Ele como um alvo e siga Ele. E aí, continuando aqui, ó, eu continuei falando sobre... Eu continuei lendo ali Hebreus 12, então vocês viram que é bem contextualizado. Não foi capítulo por capítulo, né? Porque eu estava no 5, eu fui para o 11, para o 6, 11 e 12. Mas não tem problema. O ponto é que ainda está no contexto da história. É assim que eu gosto de trabalhar, né? E ele vai falar bastante de fé aqui. Então, reconhecer fé também é reconhecer que... Eu quis trazer aqui que fé também é reconhecer que nós temos muito a aprender. E Deus vai nos corrigir ao longo da jornada. Mas eu preciso confiar em Deus para que Ele me corrija. Então, entende? A construção que eu trouxe sobre a fé,
sobre como ela é valorosa, como ela é importante e como ela faz parte da nossa fé. E aí, continuei com ainda em Hebreus, capítulo 12. E aí vai falar de outros artifícios aqui, ó. Precisamos viver em paz com todos, não veremos a Deus sem a santificação, não devemos negociar nas heranças. Quer dizer o quê? Tudo isso começou por causa da fé. Eu só chego a esse conhecimento por causa da fé. Então, eu sempre retomo o assunto. O que é a fé? A fé é a emuná. A fé é você buscar o Senhor. E quando você chega ali no limite de que você não consegue explicar aquilo, você simplesmente confia em Deus, né? Então, eu sempre retomo alguns elementos que eu já tinha dito antes. Eu gosto de repetir essas coisas para ficar na mente deles. E aí ele traz outras coisas que vão acontecer através da fé. Quando eu busco a Deus, quando eu encontro o Senhor, quando eu me dedico a Deus, eu vou encontrar várias coisas em Deus. E eu vou melhorar, né? Tem um estudo que fala que se você estuda a Bíblia, lê a Bíblia durante uma semana, isso muda, você é uma pessoa mais feliz. Então, eu trago esses elementos, eu trago essas coisas que eu lembro, assim, claro que não é recomendado que você comece a falar demais, é por isso que eu tenho um roteiro, eu volto sempre pro meu roteiro. Então, eu trago algum elemento que faz sentido ali, mas eu sempre volto e eu sempre retomo aquilo que eu estava falando. E aí, novamente, aí finalizei a pregação com Hebreus 13, do 7 ao 17. Ah, não, tem mais coisa aqui. Faz parte de Hebreus também. Deixa eu só... Então, é uma recomendação, ó. A gente olha aqui, ó. Final, ó. Imitar boas condutas, Cristo não muda. Então, a fé vai me fazer... Eu queria deixar claro para os irmãos que a fé faz com que eu mude. Por quê? A fé me faz que eu busque mais a palavra de Deus, e através da busca da palavra de Deus, eu conheço a Deus e eu vivo por Ele. E eu não vou ter dúvida de quem é Ele, porque eu vou confiar cada vez mais. Eu só confio em alguém quando eu conheço e quando eu tenho um relacionamento com essa pessoa, certo? Então, era isso. Essa é a maneira como eu construo uma pregação, tá bom? Se você gostou, deixe seu like. Se quer mais vídeos como esse, comenta aqui. Se você quer outro mano, né? Outro mano aqui mostrando como ele faz uma pregação, comenta aí quem você quer, né? Você sabe, tem lá no grupo dos áudios, tem vários lá. Você pode perguntar, falar, eu queria que o Thiago, o Bruno, você pode comentar aí que eu falo com eles, a gente conversa e eles trazem também aqui como eles fazem e compartilhar outra maneira também, tá bom? Então, é isso. Obrigado por assistir até aqui, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você tá no YouTube, se você tá no Facebook, também curte a nossa página, né? E é isso. Valeu, falou. E não esqueça, Jesus é meu Senhor. Ele pode ser o seu também. Falou.